Gravando. Depois eu mando uma fotinha e dá pra fazer um encaixe ali. Tá bom. Tá. Feito, Carreto. Vamos lá. Olá, ouvintes. Este é o RomaCast Roma e Música, o podcast musical do direito romano. Eu sou o Fernando Kaiser, advogado, administrador de grupos de Zap e CEO do direito romano e noivo da Camelinha. E eu sou Anderson Indruziak e eu não sei realmente o que eu estou fazendo nesse episódio. Eu sou o Diego Gazineu, advogado. Dizem que eu sou rockstar e pai de gatos. Eu sou o Christian Rosa, advogado, servidor público e aficionado por todas as formas de cultura. Olha só, toda forma de amor. Então, gente, esse aqui é o Roma e Música, uma nova série que estamos começando aqui com o podcast do RomaCast. Tivemos essa ideia aí a partir de uma conversa lá no grupo, estávamos falando que ficou muito legal até agora, a gente já apresentou 2 episódios do RomaCast, o piloto com o Xixa e o episódio número 1 com o Sérgio. E agora eu e o Indruzi resolvemos chamar aí, depois de uma certa conversa, resolvemos participar junto com o Gazineu e o Christian desse episódio inicial do RomaCast Roma e Música, porque esses rapazes aí são bem entendidos do riscado, né? O Gazineu vai ser aí o comandante dessa série Roma e Música aí, tá trazendo todo um conteúdo, roteiro. O pessoal se empolgou, entrou na onda, começou a fazer toda uma função, estudar e lançar ideia para essa série nova. Então é aquilo. No episódio piloto a gente pode falar, Indruzi, da tua contribuição. Eu só queria dizer que nós convidamos 2 rapazes do grupo que têm gabarito para falar sobre isso aqui. É um assunto muito importante, interessante, e agora segue o baile, que eu só queria falar isso. É importante porque, né, tanto eu como o Indruzi a gente não conhece tanto do riscado, né? Então é bom que tenha uns caras com esse background. Mas é isso aí, Fernando. Você pode não conhecer tanto do assunto, mas a música está presente na vida de qualquer pessoa, ela tem influência na vida de qualquer pessoa, entendendo muito ou pouco. Não tem quem não põe seus fones de ouvido, nem que seja uma vez na vida, e não escute o rock. E desse rock, pode ter certeza, ele influenciou inúmeras e inúmeras gerações. E esse é o intuito da nossa série, é não falar somente de música, é não falar somente de banda, mas fazer esse link tão importante que as pessoas às vezes esquecem que a música é, na verdade, uma cápsula do tempo, é uma coisa muito importante na evolução da sociedade também. Então essa ideia da série é mostrar que ela não é só puramente música, ela está no comportamento das pessoas, ela influencia no modo de vestir, no modo de falar, no modo de pensar, né? E não poderíamos iniciar diferente que não a partir dos anos 60, né, onde gigantes começavam a andar, se assim podemos dizer, né? Os primeiros passos. Os primeiros passos de Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, The Doors, Pink Floyd. Tu tem uma contribuição aí, Indruzi? Manda aí, eu tinha, cara. Na verdade, eu tenho, né? Que a gente estava ainda na fase da introdução aqui do nosso episódio de apresentações, e você, ouvinte, que está se sentindo um pouco seduzido pela voz do nosso querido Diego Gazineu, é porque, se nos acompanhar no YouTube também, no nosso canal, verá que ele é um sósia do Tom Cruise. Então... É um sósia do Tom Cruise. E para confirmar que ele é rockstar, ele tá com um quadro do Led Zeppelin ali no fundo, né? E infelizmente, por problemas técnicos, estamos sem as imagens do menino Christian aí, mas eu tô futuramente... com a camiseta do Pink Floyd, que fique claro. Isso, a camiseta do Pink Floyd. Vocês imaginam ele ali e a camisetinha do Pink Floyd preta, aquela estilosa, né? Mas, Gazineu, antes de tu começar aí a tua explanação toda, só queria explicar também, até agora que tu estava falando isso, sobre música, sobre, mesmo que tu não goste do estilo musical, tu já foi impactado por aquilo ali. Eu me perguntando como é que as pessoas podem... Como é que as pessoas
não gostam de música. Não tem, eu acho que eu nunca ouvi falar de alguém que não gosta de música. Isso é uma coisa que... É que não tem, na verdade. Você pode ouvir falar assim, eu não gosto de rock. Não gosto de pagode. Não gosto de... Tu não vai gostar de um estilo. Mas a música tá na vida da pessoa. A música é uma cápsula do tempo, né? E então tu vai... Em algum momento da tua vida você não gosta de rock, mas você vai escutar uma música que seja. E isso vale para os outros estilos também, né? A gente escolheu o rock aqui porque ele foi um movimento que começou a impactar culturalmente muito forte, né? Acho que dentre os outros movimentos, assim como o hip hop e o rock, ele começa a dar várias ramificações que a gente vai tratar nos próximos episódios, nas próximas décadas, importância de certas bandas que abriram outros tipos de som, né? Mas é isso que a música faz, cara. É isso que a música faz. A música toca, não importa. A pessoa pode não... Eu nunca ouvi falar, não gosto de música nenhuma. Claro que em certos momentos as pessoas não gostam de ouvir música, né? Nem todo mundo gosta de ouvir o tempo inteiro, mas tu dizer que tu não, simplesmente não gosta de música, eu acho que eu nunca ouvi isso de ninguém. Sempre tem alguma coisa que a pessoa gosta. Algum estilo, algum cantor famoso. Não tem. Até as vovós, os vovôs, todo mundo sempre tem alguma coisa que ela se apega ali, gosta de ouvir, pede pra tocar. Bota ali pra mim tocar. Tu tem aquela música tu tem a música do Teixeirinha pra tocar pra mim? Sim, tem É aqui, isso aí. na internet. A gente escolheu os anos 60, o Woodstock como ponto de partida, mas a gente não tem como começar somente com o Woodstock. Os anos 60 é uma época muito, 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 muito rica na música, assim como as próximas. Culturalmente, começa muitos movimentos contraculturais que a gente quer abordar aqui. Então, a gente vai pincelar antes, né, do Woodstock. O Woodstock ocorreu em 69. E como a gente colocou aqui, você não esteve lá, você não tem um parente que esteve lá, mas pode ter certeza que o Woodstock está presente na sua vida. Em algum Provavelmente, momento. né? Provavelmente tu não... Mesmo que tu não tenha ouvido falar de Woodstock por um tempo, em algum momento, talvez tu não tenha percebido, mas em algum momento isso te impactou. Exatamente. E te impactou, nem precisa ser por conhecer, né? Eu tava falando assim, Woodstock pra mim até eu não foi muito novo que eu ouvi falar, mas quando eu ouvi falar e quando eu fui entender o que era, aí me apareceu na cabeça assim, não, mas isso eu já tinha visto, né? Eu já tinha visto umas imagens aí de uma galera. Quase como aquilo que tu já nasce sabendo. Isso, parece que em algum momento aquilo já tinha me atingido, e aí quando eu fui entender mais, eu fui perceber, então é aquilo, né? Aqueles carros tudo trancados, aquelas imagens de né, gente que não conseguia nem chegar no festival, de tanta gente que era. E aí o estilo, né? Todo mundo com aquelas roupas coloridas, cabelo, um estilo totalmente... É isso aí. E o que a gente quer trazer aqui é que, na verdade, o Woodstock foi uma grande mensagem de paz, né? Mas a gente vai chegar lá. Antes da pincelada do Woodstock, eu quis muito chamar o Christian aqui, porque ele é o cara do início dos anos 60. Né? Então, Christian, o que tu tem para contar para nós do início dos anos 60? Ô Diego, eu queria deixar claro assim que enquanto foi ventilado assim essa ideia de criar esse podcast para falar sobre música, eu fiquei muito muito feliz com essa ideia e fiquei muito interessado em participar. Eu não sou músico, né, mas eu gosto muito de ler, de me inteirar sobre música, sobre cultura em geral. E, além disso, sobre política, sobre sociologia e tudo e fazer um link entre todos esses assuntos, né? Que é tudo interligado, né? E para a gente começar a falar sobre rock mesmo, a gente tem que lembrar da música negra, né? Principalmente o blues e o R&B, que foram, digamos, a base do início do rock dos anos 50, ali, final dos anos 40, anos 50. E toda a influência que o povo negro teve no começo do rock. Além de blues e R&B, a gente pode falar que country e folk também foram muito importantes de forma basilar pro rock. Os primeiros artistas, digamos assim, não vou dizer primeiros, mas assim, alguns artistas relevantes dos anos 50, a gente pode citar Chuck Berry, Little Richard, que eram artistas negros,
que faziam um determinado sucesso, mas o primeiro expoente de um sucesso comercial do rock and roll foi o Elvis Presley. Um rapaz jovem, um rapaz do interior, pobre, de origem humilde, que consumia, que consumia também a música negra e levou na arte dele, ele conseguiu expor aquele monte de cultura e foi um sucesso comercial. Eu acho que o Elvis foi um dos primeiros, ou se não o primeiro, a conseguir atravessar o mar, se assim posso dizer, né? Porque ele chega na Europa e começa a influenciar uma galera na Inglaterra. Sim. Que acaba sendo uns caras muito importantes, né? De Beatles, sim, Stones, começam a ir mas tanto Elvis quanto o Chuck Berry, Little Richard e outros artistas Aretha Franklin, óbvio. Mas eu ia fazer o aspas que nem quem não se vestia que nem o Elvis, quem não tinha o cabelo do Elvis, a jaqueta de couro, a camiseta branca, calça jeans e querer fazer aqueles passos, né? E aqueles passos dele muito tava exatamente no movimento da música negra, né? Sim. É daí que surge esse comportamento daquela época, né? Do início dos anos 60 também. E o Elvis foi um artista que ele transcendeu, ele saiu da música, foi pro cinema, ele aproveitou, né, também a popularização da televisão, ele aparecia na TV, as pessoas queriam ser o Elvis, né? O Elvis, ele era uma marca, digamos assim, Exato. Ele tinha... Pode ser considerado o primeiro ídolo na música, talvez? Primeiro da música é meio assim. Pesado, talvez, mas do rock and roll, sem dúvida, né? Do rock and roll, sim, mas eu acho que o encargo comercial dele foi muito grande. Sim. Porque você tinha Aretha fantástica e muitos outros artistas fantásticos que provavelmente a gente nem consiga citar aqui, mas o cara que impactou de forma quase mundial, eu acho que é Elvis, né? Primeiro, assim. Ele, só uma outra interrupção, antes de vocês continuarem, ele pegou e ele gravou ali de que época? Vocês têm uma ideia, assim, até quando ele começou ali no início dos anos 60? E ele foi gravando... O Elvis foi anos 50. Início dos anos 50 e ele foi até mais ou menos final dos anos 50 e daí tem a situação, o episódio que ele se alistou ao exército e passou 2 anos cumprindo serviço militar na Alemanha. Daí, digamos, quando ele teve esse ato dele, ele estava no auge. E quando ele voltou, ele nos anos 60, ele foi tentar retomar a carreira dele, mas ele acabou não tendo a mesma explosão que ele teve na primeira parte dos anos 50, né? E aí a gente já vê que os movimentos contraculturais também já estavam envolvidos, né? Porque essa guerra do Vietnã, ela era muito contestada, né? Uma guerra muito contestada, mas você vê o apelo de um artista ir lá e se alistar, né? Mesmo assim, e isso faz com que a visualização dele se alistando já tenha o impacto na carreira dele também, né? De conseguir retornar depois. E vocês podem ver também que o Elvis foi um que se alistou. E isso teve um impacto até negativo na carreira dele, não conseguiu uma retomada, né? Mas já que a gente estava começando a dar uma introduzida no cenário dos anos 60 ali da Guerra do Vietnã, teve um cara que ele se opôs ao alistamento militar, porque naquele início de quando eles começavam a mandar um determinado número de jovens para o Vietnã, e esse cara, que ele poderia dizer que ele era um dançarino nos ringues, e o cara que tinha uma língua afiadíssima, e que se chamava Cassius Clay, antes da migração dele para o islamismo. Após isso, ele ficou conhecido como um tal de Muhammad Ali. Então, esse cara foi um cara que se negou a servir ao exército americano e pagou seu preço, obviamente, né? Ele ficou, acho que, 3 anos sem poder subir aos ringues. Ele teve retirado dele todos os títulos de campeão mundial que ele tinha até então. E, bom, essa era a minha contribuição no momento. Andrews, e tu sabes que ele é o segundo maior boxeador do mundo, né? Sabes quem é o primeiro, né?
Ah, Ó, que balboa. Sim. Mas o eu galera- popó. O Popó. É, o Mas Popó assim, é o ó, terceiro, né? voltando ali, o Elvis ele retoma a carreira, mas é aí com uma série de problemas também com a mulher, divórcio e muitas outras coisas que não vamos entrar aqui no mérito, né? Mas o fato é que ele conseguiu impactar e ele vem com o início dos anos 60 e esse rock começa a dar um toque na porta lá na Inglaterra e surge a Beatlemania de uma forma devastadora. E aí a gente vai falar também, né, muitos dos caras que não tinham aquele corte dos Beatles no início dos anos 60, com os cabelos dos Beatles, e depois ele faz totalmente uma revolução, indo até quase que a um encontro do movimento contracultural da época, que era o hippie, porque os Beatles, eles iniciam naquela forma que todo mundo conhece, aqueles cabelinhos, forma de vestir e tudo mais. Só que na época não tinha amplificador, por exemplo, de potência para tocar no estádio. Então eles ficavam muito incomodados de fazer show em estádio porque eles não se escutavam. Os Beatles não se escutavam. Vocês imaginam, sei lá, vocês querem ouvir a banda que vocês mais gostam e vai lá, paga o ingresso e só escuta os gritos das mulheres, né? E o que aconteceu? Eles encerraram, eles não vamos mais fazer show. Não vamos mais fazer show, a gente só vai lançar disco, porque a gente não se escuta nos estádios, nos shows, não tinha os equipamentos com a potência que nós temos hoje. E aí eles vêm Eles com a viraram ideia de uma criar banda. Hã? Eles ficaram uma banda só de gravadora, então, por um Só tempo? de estúdio, só CD. Só CD, porque eles não se escutavam em estádio e decidiram nós não vamos mais tocar ao vivo. E aí eles vêm com a ideia de criar um personagem e com essa ideia, meus caros, eles revolucionam a música com um disco chamado Sgt. Peppers. E desde a capa a gente já vê o pontapé inicial com esse movimento contracultural que era o hippie, porque eles trazem cor, eles trazem uma diferente forma de mixar as músicas. Não era muito comum naquela época uma banda passar 6 meses só gravando, e eles passaram 6 meses para mais só gravando esse disco. E não vou nem falar das músicas, mas sim do impacto cultural que o Sgt. Peppers causou na sociedade, né? Ele é uma revolução na metade dos anos 60. E aí a gente começa a ter já essa coisa. O George Harrison gostava muito de citar a música indiana, e eles deixam de ser aqueles cabelos certinhos, aqueles ternos, já se vestem colorido, aquela coisa mais hippie. O John já vai para a mensagem de paz, né? E o John era muito contra a guerra do Vietnã, inclusive. Então, isso tudo impacta muito, muito, muito. Essa guerra era muito contestada. Em 63, a gente tem aquela morte inexplicável do John Kennedy, que até hoje a gente não sabe quem matou. Para contextualizar, só vou Mete aí. contextualizar essa questão que o Gazineu colocou do fenômeno dos Beatles, né? Se chamou nesse período da primeira metade da década de 60 de invasão britânica, que era o surgimento dos Beatles no cenário americano era uma coisa inédita, digamos assim, porque o rock ele começou nos Estados Unidos e o Reino Unido que consumia as músicas americanas, né? E como a gente já deu uma pincelada, o Elvis, o Chuck Berry, e daí, nesse momento, nos anos 60, com os Beatles, essa relevância, digamos que ela se inverteu, né? Que o americano começou a consumir a música britânica. Isso começou com os porque Beatles. Porque vem os Stones muito forte, né, também. Abriram as portas de muitas bandas, como Stones, The Who, The Animals, muitas bandas entraram nesse fenômeno dos Beatles, né? Só para ilustrar, né, que acho que foi em 63, né, que os Beatles lançou a Wanna Hold Your Hand, a primeira música lançada no mercado norte-americano, né, e conseguiu atingir o primeiro lugar das paradas, e no ano seguinte, em abril do ano seguinte, eles conseguiram as 5 primeiras músicas da Billboard era dos Beatles, uma coisa que até hoje nunca se repetiu
um estouro dessa forma. E lembrando que tudo isso sem tocar ao vivo, né, gente? A gente tá falando só de disco, eles não estavam mais tocando ao vivo, não tocavam em estádios, né? Que nem hoje que se tem o poder. Isso de não tocar ao vivo era uma coisa que eu não fazia ideia, não tinha ideia É, que eles tinham feito porque isso. você imagina assim, ó, vamos tocar, sei lá, na arena ali, arena do Grêmio. Colocam amplificadores, não tinha potência, não tinha a tecnologia de amplificadores, né, para aquela época. E enche com 100 mil pessoas, 80 mil pessoas gritando o nome da banda. É a coisa mais horrível, posso lhe dizer, que é tu tá no palco tocando e não se escutar. É horrível. É horrível. Isso tu fala com conhecimento de causa. É conhecimento de causa, conhecimento Nosso de causa. rockstar. Não, Mas- mas bem abaixo desses caras, que fique claro, né? Mas deixa eu aproveitar antes que o Christian continue na história do I Wanna Hold Your Hand. Quando ele falou isso, me deu, né, não tem como falar o nome dessa música e já não começar a cantar ela mentalmente. E a gente quer deixar claro também, para quem está ouvindo, que a gente vai disponibilizar uma playlist, que vai estar na descrição do episódio aí, do Feita com YouTube. muito carinho. Feita com muito carinho pelas pessoas aqui, muito mais por duas pessoas do que pelas outras duas, mas como a gente não pode botar as músicas durante o episódio, né, que a gente corre o risco de ter nosso episódio derrubado e tal, e Questões direitos autorais, legais. a gente vai deixar a playlist ali e tentar colocar numa ordem lógica que o episódio, né, quem estiver ouvindo e quiser depois ouvir a playlist vai pegar meio que a ordem ali, Elvis, Beatles, Chuck Berry, talvez, não sei se tem ali, mas a gente vai tentar fazer algo que faça sentido com o que a gente vem falando aqui. Cronológico. A gente Isso. seguindo uma linha cronológica do rock and roll. Pegando esse gancho da playlist, é importante também, às vezes a gente escuta a música e a música ela tem várias maneiras de se comunicar, seja pela melodia, seja pela letra, né? Mas são essas músicas dos anos 60 que elas começam a dar ramificações para surgir outras bandas. A gente vai abordar isso nos anos 70 ali, mas é dos anos 60 que vem o Jimi Hendrix com a sua guitarra icônica, fazendo aquele som inigualável. Mas esses caras cantavam, eles cantavam as letras, as suas melodias expressavam referentes àquela época, né? E todo, então a gente pode achar muitas letras críticas ao movimento, à situação política que o mundo vivia, Sim. ou aquela necessidade de se libertar, e o rock era sempre uma maneira de se libertar, né? Então, escutem a nossa playlist. Não, cara, e até pegando esse gancho aí também de algumas bandas fazerem músicas como atos políticos, eu posso contribuir aqui, obviamente que eu pesquisei, né, porque eu não sou um conhecedor de rock and roll, mas duas músicas me chamaram a atenção quando eu estava lendo o livro sobre a Civilização do Niall Ferguson, que era a Street Fighting Man, do Rolling Stones, e Revolution, dos Beatles. Isso foram músicas que as gravadoras que surfaram aquela onda do blue jeans e dos movimentos estudantis e movimentos sociais, elas conseguiram emplacar como as trilhas sonoras daquelas revoluções. Nessa levada, eu só quero juntar também o Bob Dylan, que foi um dos primeiros músicos também a trazer para o rock and roll a questão ideológica, essa questão de crítica, até ligado à própria Guerra do Vietnã, que ele sempre foi muito crítico, né? E ele lançou, acho que foi em 63 ou 64, se eu não me engano, um disco muito crítico à guerra e também unindo junto nessa questão ainda das bases do rock, unindo o folk, né? A música tradicional europeia e norte-americana também, juntando isso ao rock and roll, né? Então ele lançou esse disco logo no início da guerra, então, porque o Gazineu comentou ali do atentado não, né, do assassinato do Kennedy em 63, e quem assumiu foi o Lyndon Johnson, que era o vice dele, e os boatos de que o ingresso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, de fato, né, que eles tinham aquele apoio, como a gente vivia naquela época, um mundo dividido entre União Soviética e Estados Unidos, era a Guerra Fria,
Então, o Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética, o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos. Então, além do assassinato do Kennedy, também houve o assassinato do representante do Vietnã do Sul. Então, foram uma série de fatores que fizeram o Lyndon Johnson dar esse canetaço, que foi uma estupidez total. É isso aí. Eu vou fazer um breve aspas, assim, só para descontrair vocês que estão ouvindo esse cara que diz, não entendo de música, tanto assim e tal. Esse cara é um pé de valsa do pagode aí, ó. As pretendentes aí que estão ouvindo, se vocês não se enganem que esse cara não entende de música aí, que ele entende de música. Inclusive, quando for a temática for samba, olha, com esse ele. rapaz tem muita coisa pra falar. É com o rapaz. Daí eu vou me sentir em casa, né, cara? Daí eu vou chegar até cantando e tocando meu cavaquinho aqui no nosso programa. Mas eu acho que não poderia ser diferente, agora voltando para essa questão, porque abordar o aspecto cultural, né? Porque a gente começa aquele movimento hippie tão conhecido e abordado em inúmeros filmes, aquela mensagem de paz, faça paz, faça amor, não guerra, porque essa guerra do Vietnã era realmente muito contestada. E aí a gente tem aquele ano que é o ano conhecido como aquele que nunca acabou, que é o 68. Morre o irmão do John Kennedy, que estava em primeiro para ser presidente, também ele era senador. O homem vai à Lua, mas continua em guerra, a guerra pela paz, e não é com guerra que se faz a paz, pelo menos eu acho. Então, para mandar uma mensagem de paz para o mundo, o que se faz? Vamos juntar a galera toda, os melhores artistas, numa fazenda gigante, e vamos fazer o Woodstock. E o ano é 69. Eu acho importantíssimo a gente ressaltar que o Woodstock ele foi gigante, mas nem quem fez o Woodstock pensava que ele ia ser assim. A cidade é Belleville, no estado de Nova York, uma fazenda de 600 acres. O mundo teria 3 dias de música e paz, de dia 15 a 18 de agosto. 32 artistas conhecidos na época iam se apresentar para mais de 400 mil pessoas. E lembrando que no início, quem organizou o festival pensava que o público máximo seria 180 mil a 200 mil. Deu o dobro. Vocês podem imaginar o porquê que foi aquelas fotos, aquela áurea toda naquele lugar. Faça paz, não faça guerra. Artistas como Creedence, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Santana. Inclusive, o baterista Santana era o rapaz mais jovem a tocar na história do Woodstock, com 20 anos de idade. E ele foi tão grande, tão impactante, que, como eu disse, a gente nasce sabendo já que o Woodstock nasceu, sem saber nenhum porquê. Mas é que ele ainda poderia ter sido maior ainda. Vocês já imaginaram? O Led Zeppelin foi chamado para tocar, o The Doors foi chamado para tocar, o Jethro Tull, o Rolling Stones, Johnny Mitchell e o Bob Dylan, que era o cara das letras, né, de mensagem contra a guerra, do movimento contracultural. E eles quase aceitaram, né? Foram por detalhes e detalhes. Outros aceitaram e poucos dias antes deu uma coisa ou outra que acabou não acontecendo de tocar. Se eles tivessem aceitado e participado, seria quase um churrasco do direito romano, né, Kaiser? É tipo os nossos churrascos, a gente convidava 30 e surgia 100, 120 depois. Exatamente. E muita gente... Mas lá era mais fácil de chegar, né? O pessoal pegava o Transurb ali e chegava. Agora, Woodstock teve um monte de gente que não conseguiu nem chegar. Além de ter lotado e ter... Né, não ter estrutura nenhuma para aquilo tudo, muita gente ficou no meio do caminho. Eu até indico um documentário não, né, o episódio no YouTube do Nerdologia, para quem não conhece o canal, tem um episódio lá sobre Woodstock, até nas primeiras perguntas, quando tu bota ali Woodstock no YouTube, aparece bem rápido, pelo menos para mim, e é bem legal, assim, porque é feito, assim, bem dinâmico, com gráficos, imagens e tal, e mostra algumas coisas bem curiosas,
sim, né, para quem quer entender mais da importância dele, da curiosidade, assim, ele foi na cidade de Bethel, mas o nome é Woodstock porque a ideia era ter sido em Woodstock, não conseguiram Isso. fazer, né? Não Era conseguiram fazer próximo lá, à cidade. mas gostaram do nome. E até eles explicam ali que começou com 2 produtores, 2 jovens, 23, 25 anos, assim, e produtores né, eles participavam de uma gravadora, tiveram essa ideia, se juntaram com 2 investidores também, e aí eles começaram a ir atrás. A ideia deles inicial era fazer uma gravação em estúdio em Nova York. E aí, essa foi o primeiro pensamento. Aí eles, não, se vai fazer um estúdio, então vamos fazer um festival, né? Vamos fazer um festival. Aí começou a sair daí. Aí, não, então Nova York não tem como, vamos subir para Woodstock. Opa, não tem, vamos pra... Daí, né? O que aconteceu depois ficou para a história. E só fazendo um link, como o Gazineu falou antes, o público esperado era de 100 mil a 180 mil a 200 mil, mais ou menos, né? E Isso. chegou perto de 500 mil, mas se estima que mais meio milhão não conseguiu chegar. E se fala que o som era ouvido só quem estava próximo do palco, né? E o pessoal não conseguia ouvir. Tinha tanta gente que não chegava o som para todo mundo, e o pessoal tava curtindo a vibe das pessoas, né? A vibe do local que fez toda a diferença, né? Porque a música em si tava mais próximo de quem pagou ingresso e estava em volta do palco. Outra coisa, as pessoas, quem pagou ingresso mesmo foram os 180 mil que estavam em volta do palco. O resto não tinha mais bilheteria mais para suprir aquele monte de gente. Mas tu sabe que esse gancho foi muito importante, porque aí a gente vê muitas bandas. O The Who, por exemplo, se eu não me engano, salvo engano, vou falar salvo engano, porque posso estar enganado, mas ele disse que o Woodstock foi o pior show da carreira deles. Eles tocaram de madrugada. É importante a gente ressaltar aqui que o Woodstock teve uma chuva muito grande e que deu uma atrasada entre umas bandas e outras. Eles ficaram horas aguardando, tocaram de madrugada e tudo mais. Mas a vibe das pessoas era tão naquela mensagem do hippie, do movimento cultural, da paz, que a paz ela pode ser feita de outro modo, que não com a guerra, que o pessoal que estava ali na beira do palco, ele estava ouvindo, estava se portando ali com a música e tudo mais, mas o grande cerne deste festival é a mensagem de paz. Então eles se divertiam não só com a música, é só simplesmente estar ali interagindo, fazendo o que o movimento cultural hippie achava que era o certo, que era apreciar a natureza, aquela coisa do sexo, todo mundo sabe. Então, isso que o Christian falou foi muito importante. Tu estava na beira do palco, tu ia escutar, tu ia ver o Hendrix, tu ia escutar o Santana, mas se tu estava lá, lá no fundo, tu ia te divertir da mesma maneira. Não era somente a música, era a cultura se chocando com a música para dar uma mensagem para o mundo. Foi uma quebra de paradigma, né? O pessoal, até os anos 60, existia um paradigma, as pessoas eram mais fechadas, assim, a cultura era diferente. E essa contracultura, justamente o nome, foi quebrar esse paradigma. As pessoas diminuíram o interesse material, ficaram mais interessadas em outras coisas que vão além da questão material, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar que se a gente vai analisar a própria história, acho que assim, os momentos se intercalam, assim, quando tem momentos mais conservadores, eles se intercalam com momentos mais progressistas, né? E aí foi uma quebra, né? Foi uma quebra de uma época conservadora para uma quebra sempre com a música no fundo, né? Sempre com a música no fundo. A gente aqui tá falando do hip, mas o punk, por exemplo, a gente quer abordar isso nos próximos episódios. O punk ele vem com tudo também para quebrar esse paradigma de certinho, ou das músicas com 10 minutos de solo e que, né, pode trazer esse... E demonstrou que o punk também demonstrou que não precisa também, principalmente com o Ramones, agora vou dar uma vírgula, já passamos pelos 70, mas não só para dar uma vírgula mesmo, que não precisa ser tão técnico, né? Ramones foi lá, fez um som cru, mas genial, né? Um som genial de uma maneira crua. E pra te ver como o mundo tá sempre em evolução, na cultura, e a música tá sempre por trás. E aí vem o punk, aí depois vem o hard rock, que ele volta, e a gente já tá muito além, né? Mas só abrindo aspas, que ele é uma ramificação, vem o hard rock, o metal, aquilo.
E quando a sociedade está naquilo, inicia os anos 90 e vem o grunge com 3 acordes também, e você pode ser feliz escutando uma música com 3 acordes também. E você não precisa ser aquele metal farofa ou aquilo. Então, você vê que é uma constante evolução, né? E a música sempre por trás. A atitude é tão importante quanto a técnica, né? Exato. É a atitude, é o que eu costumo pensar que é o que o mundo precisava ter, né? E a sociedade com a música empurrando a sociedade, ou a sociedade empurrando a música. E outra coisa, só pegando um gancho ali no que o Cristiano estava falando, dessa contracultura, talvez a gente só contextualize um pouco, porque no pós-Segunda Guerra se deu início ao chamado American Way of Life. Então foi um fomento muito significativo na sociedade de consumo. E então esse choque que se deu nos anos 60 dessa vertente da população contra esse consumismo desproporcional. É isso mais ou menos que você estava dizendo, né, Christian? Sim, isso mesmo. É uma quebra de paradigma, né? O materialismo pro não materialismo, por questões ambientais, por se importar com coisas que vão diferente do American Way of Life, né? Isso é muito interessante, né? Porque cada pessoa tem seu ponto de vista. O que te faz feliz, né? Então, para uma pessoa, talvez uma questão material faz feliz. Para outra pessoa, talvez não é material. Tá com os amigos, curtir uma música. Essa O questão movimento é contracultural, ele interessante, né? traz isso também, né? Ele é para quebrar esse paradigma do certinho, daquilo aí. é certo e nada mais é certo. Mas, cara, é impressionante. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês Manda aí. na questão de Guerra do Vietnã versus Woodstock. As pessoas, de certa forma, foram lá também, né? Agora, nesse sentido que vocês estão falando, também como forma de protesto, ligando talvez lá com o evento que teve vocês poderiam falar rapidinho sobre o evento que teve lá de Chicago, lá do filme que agora está famoso, o 7 de Chicago. 7 de Chicago. Se é aquele negócio de protesto contra a guerra, se foi, em que contexto que foi, o Woodstock também foi uma espécie de protesto, né? Um ato político, sem dúvida, né? Sem dúvida, é a mensagem de paz, era a mensagem que o mundo precisava escutar naquele tempo. Não né? faça guerra, faça amor. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Você teve vários movimentos protestos, como o 7 de Chicago, tentando dizer que a gente não quer essa guerra. E eles continuavam. Então, vamos tentar, de repente, fazer com esse festival. Então, o Woodstock ele tem uma importância cultural enorme. Então agora...